Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio. Você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. Uma grande alegria, satisfação tê-lo aí, exatamente nos assistindo, participando conosco de mais uma aula especial. E hoje, nosso convidado, para nossa alegria, nossa satisfação também, está aqui conosco, desde já, o nosso querido professor aqui no Damásio Educacional, professor Clever Vasconcelos. Olá, professor Clever, tudo bem? Novamente, aqui na TV Damásio, nesse projeto muito bom que está democratizando o ensino jurídico no Brasil. Na verdade, o objetivo, pelo que eu vejo, é fomentar a discussão de assuntos pontuais, assuntos instigantes que nós temos no nosso cotidiano. Obviamente, sem nenhum critério de esgotar o tema, mas profundamente instigar, motivar os alunos a se interessarem sobre temas relevantes e, obviamente, que eles façam parte desse projeto, que é o projeto da nossa consolidada, tradicional Faculdade Damásio, que já está com grandes alunos aprovados no cenário do direito público, delegados de polícia, procuradores do município, procuradores de Estado, promotores de justiça, juízes de direito e advogados de grande atuação no cenário jurídico do nosso país. Muito obrigado, meu querido. Muito bem. Professor Clever Vasconcelos vai trazer hoje para todos nós. Eu acho que está tendo. Professor, está tendo uma recuperação um pouquinho. Professor Clever Vasconcelos. Professor Clever Vasconcelos. Posso ir? E a tela? Muito bem. Programas ao vivo têm destas coisas. Mais um minutinho. Dá para fazer isso? Não, não precisa. No YouTube, estamos aqui numa transmissão ao vivo. É lógico que em transmissões ao vivo acabam acontecendo algumas coisas, alguns problemas. Mas hoje nós estamos aqui com o professor
Clever Vasconcelos, que vai fazer uma exposição sobre o tema CPI, limitações de exercício. O professor Clever Vasconcelos, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professor aqui do nosso curso, no Damásio Educacional, no curso de graduação em Direito, no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, inclusive um dos coordenadores do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, e também é professor dos cursos preparatórios, né, para as carreiras públicas. Ele é autor da obra Curso de Direito Constitucional, pela editora Saraiva, já na sua 7ª edição, e também autor do livro Direito Eleitoral, também pela mesma editora Saraiva, em coautoria com Marco Antônio da Silva. O nosso professor Clever Vasconcelos, tem nos auxiliado aqui nestas aulas especiais, notadamente com temas de direito eleitoral e também temas de direito constitucional. Temas que vocês têm aí acompanhado, né, na TV Damásio, temas como teoria geral do direito eleitoral, sistemas eleitorais majoritário e proporcional, direitos políticos positivos e negativos, e inúmeros outros temas como também tema de medida provisória, enfim, são temas importantíssimos, tanto no cenário, né, do direito eleitoral, como também do direito constitucional. E hoje, para tratar, né, deste tema muito bacana, que é o tema CPI, limitações de exercício. Vai estar conosco o professor Clever Vasconcelos, estará conosco aqui para tratar deste tema. E aí eu quero aproveitar, enquanto a nossa técnica soluciona um problema, quero aproveitar para te convidar para se inscrever no canal da TV Damásio. Já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não se inscreveu ainda? Então, inscreva-se no canal da TV Damásio. Né? Basta você clicar aí em algum lugar dessa sua tela no YouTube, né? Na parte inferior, portanto, ali, né? Inscreva-se no canal da TV Damásio. E mais, aproveita, já que você está se inscrevendo no canal da TV Damásio, aproveita e clica ali do lado o sininho, para que você possa ser notificado de todos os vídeos, todas as apresentações, né, aqui do canal da TV Damásio. Importante, né, porque isso você nos ajuda, nos apoia, dá um like também nos vídeos que você for assistindo, porque isso propaga, faz com que a gente consiga levar para um número muito maior de pessoas, né, todos os vídeos aí, todas as nossas aulas. E não se esqueça que você tem a oportunidade também de verificar os outros vídeos, as outras aulas, né, da TV Damásio, né, os outros vídeos, as outras aulas, né, que nós sempre estamos passando aqui neste projeto de aulas especiais. Nós temos temas de direito eleitoral, como falei, direito constitucional, com o professor Clever, nós temos direito notarial e registral, nós temos direito civil, direito penal, processo penal, ou seja, inúmeras outras áreas são tratadas aqui. E agora, em definitivo, professor Clever me ouve? Muito bem, agradeço. Sim, perfeitamente. Obrigado, professor Clever. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já resolvido. Fiz aqui, né, a leitura do currículo do professor, o destaque para suas obras, tanto a obra de constitucional, como a obra também de direito eleitoral. Destaquei, importante destacar, professor
Clever Vasconcelos, nosso professor aqui da casa, da graduação em Direito, do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, inclusive um dos coordenadores, dos cursos preparatórios aí para as carreiras públicas, enfim. O professor Clever é sempre presença mais que obrigatória neste projeto de aulas especiais, ao qual sempre rendo aqui os meus agradecimentos ao professor pelas suas aulas, né? E hoje, para tratar deste tema, CPI, limitações de exercício. Professor Clever, passo em definitivo ao professor para a sua aula. À vontade. Vamos lá, Zaquim. É sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E esse tema, Comissão Parlamentar de Inquérito, é um tema muito atual. Nós vivemos agora a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, não é? E isso está reverberando na mídia de maneira geral. E é importante que nós tenhamos alguns dados técnicos, né? Porque, na verdade, a função de investigação não é uma função típica do poder legislativo, não é? O poder incumbido de realizar constitucionalmente uma investigação criminal, por força da própria Constituição, é o poder executivo. Ele que tem nas suas mãos a Polícia Judiciária Federal, a Polícia Judiciária Distrital e as polícias judiciárias estaduais. Portanto, o papel de investigação é do Poder Executivo. São as polícias judiciárias, as polícias civis e as polícias federais, a Polícia Federal. Agora, tendo em vista que existe um mecanismo recíproco de controle de um poder em relação ao outro, né, o que nós chamamos de teoria dos freios e contrapesos, ou check and balances, é perfeitamente possível que um poder exerça uma atividade que seria típica de um outro, para balancear o aspecto republicano dessa divisão de poderes. É o que se encontra no artigo 2º da Constituição Federal, quando menciona que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E essa palavra harmonia dá ensejo a um controle recíproco de atividade, sem retirar a independência do outro poder. Nesse diagnóstico, o poder legislativo ele exerce uma função que é de investigação, concorrendo, inclusive, não há prejuízo, de uma investigação paralela feita pela Polícia Judiciária Federal ou pela Polícia Judiciária Civil. Nesse caso, ambas investigações serão remetidas ao Ministério Público para que, avaliando a pertinência, se toma providências criminais ou civis sobre o fato. Agora, obviamente, nós sabemos, se a Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída por deputados ou senadores, dependendo da sua Constituição, é óbvio que toda investigação não fugirá de um critério. E qual o critério? O critério de análise política. Certamente. Por quê? Porque os seus integrantes serão, se for comissão da Câmara, deputados. Se for comissão do Senado, senadores. E se for a famosa CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, serão indicados deputados e senadores e, na coleta de investigação, sempre teremos a questão de pertinência também política sobre esse assunto. Eu sou um pouco crítico em relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes se dá mais valor ao aspecto político do que técnico e investigativo. A gente percebe isso, que toda CPI tem uma tonalidade política que visa um processo eleitoral que se avizinha, e tem toda essa questão. Mas, obviamente, nós, do campo do direito, ignoramos esse fato e vamos centralizar a nossa atividade na questão de coleta de provas. Perfeito? Bom, a disposição constitucional a esse respeito está no artigo 58, parágrafo 58, parágrafo 3º, 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, aonde se diz que a CPI será constituída por 1/3 de deputados, 1/3 de senadores, prazo certo para sua definição, quem fixa esse prazo é a própria CPI, mas não pode ultrapassar o período da legislatura a esse respeito,
como já disse o Supremo Tribunal Federal, e ela vai investigar fato determinado. O que é um fato determinado? É uma circunstância que revela uma atividade positiva ou negativa de quem quer que seja, delineada na portaria de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nessa portaria, fixa esse fato. Nada impede que depois, no decorrer da Comissão Parlamentar de Inquérito, da sua atividade, diante de uma circunstância conexa, se amplie o espectro de investigação da CPI. Só que, para essa ampliação, será necessária a subscrição, a assinatura dos mesmos, da mesma quantidade numérica de deputados e senadores. Então, o fato determinado. Mais uma vez, eu lhes digo, esse fato determinado é um fato que deve guardar pertinência temática com a entidade federativa a qual pertence a CPI. Como assim? Guardar pertinência temática em relação à entidade federativa. Se for uma CPI da União, da Câmara, do Senado ou mista do Congresso Nacional, esse fato tem que guardar pertinência temática com interesse de qualquer assunto que envolva o governo federal. Se a CPI, exclusivamente esse fato, derivar de uma situação cujo interesse é exclusivo do Estado-membro, aí a competência para processar, para investigar esse fato, é da Assembleia Legislativa do Estado. Se for um fato que reverbere única e exclusivamente sobre questão do Distrito Federal, será a Câmara Legislativa do DF. E, por último, se for um fato que envolva só o interesse municipal, aí será a CPI da Câmara de Vereadores. Você veja que a CPI não pode investigar tudo. Ela só pode investigar uma situação que diga respeito ao interesse daquela unidade. Por exemplo, um furto de um chocolate no supermercado. Pode a CPI investigar? Não, porque não diz respeito a interesse da União, do Estado ou do município. Agora, o desvio de uma verba pública municipal, estadual, distrital ou do governo federal, aí abre-se espaço para a pertinência temática. Então, é um fato determinado, mas com pertinência temática dentro daquela unidade federativa. Nada impede, se há interesse de duas entidades federadas, Estado e União, que haja uma concorrência de CPIs. Uma CPI da mesma forma estadual e uma CPI da União. Perfeito? Então, essa é a minha inauguração do tema. Agora, fique bem claro uma coisa. O que me traz aqui são as limitações de exercício de uma CPI, né? As limitações de exercício, ou seja, o que a CPI pode e o que a CPI não pode. Vamos lá. No artigo 58, parágrafo 3º, nós temos ali uma expressão que pode confundir o intérprete. Qual que é? Que a Comissão Parlamentar de Inquérito terá poderes equivalentes aos da autoridade judicial. Aí você pensa, pô, se o parágrafo terceiro do artigo 58 prescreve que a CPI pode ter poder de autoridade judicial, então a CPI pode tudo. O que o juiz pode, o que o ministro do Poder Judiciário pode? Não. Não é assim. Não é assim. Existe uma limitação a esse respeito. Existe uma lei que regulamenta a CPI, que é a Lei 1579 de 1952. Olha como essa história de CPI é antiga. 52. Mas, obviamente, ela está bem defasada diante de várias nuances que nós já vivemos em CPIs no país. E a gente vai colocar todos os pingos nos is aqui nessa aula de hoje.
Bom, vamos lá. O que é esse poder de autoridade judicial de uma CPI? Fique bem claro. É um poder que a CPI pode atuar como autoridade judicial, exceto nas hipóteses em que a Constituição mencionar que só o Poder Judiciário pode praticar aquele ato. Como assim? Quando a Constituição mencionar que determinada atividade só o Poder Judiciário pode atuar, aí será só o Poder Judiciário. Agora, quando ela não disser que só o Poder Judiciário pode atuar, aí a CPI pode. Cleber, você pode dar um exemplo para mim? Posso. Prisão. Olha que interessante aqui, meus caros. Vou pegar a Constituição aqui para vocês. Olha que interessante. No artigo 5º da Constituição, lá no artigo 5º da Constituição, nós temos a seguinte redação no que fala a limitação da prisão. Diz o seguinte, é o artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, Poder Judiciário. Então, o que quer dizer aqui? Que prisão em flagrante delito, a CPI pode. Porque fala, ninguém será preso senão em flagrante delito. Não está falando autoridade judiciária. Flagrante delito. Qualquer um do povo pode prender em flagrante. Inclusive a CPI. Agora, quando for ordem escrita e fundamentada, ela não pode. Porque aí nós temos uma cláusula de reserva jurisdicional. Eu repito, uma cláusula de reserva jurisdicional que delimita que o poder de prisão, fora dos casos de flagrante delito, é da autoridade judiciária. Então, no que diz respeito à prisão, na prisão, a CPI só pode determinar prisão em flagrante delito. Quando for prisão por ordem escrita, é só da autoridade do Poder Judiciário. Portanto, o limite de atuação da CPI é o limite da cláusula de reserva jurisdicional. É o limite da cláusula de reserva jurisdicional. A CPI poderá atuar sempre, como se a autoridade judiciária fosse, exceto nas hipóteses de existência de cláusula de reserva jurisdicional especificada na Constituição. E aqui eu trouxe para vocês o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, quando fala da prisão. A CPI, portanto, pode prender em flagrante por falso testemunho. O artigo 342 do Código Penal, que é o crime de falso testemunho, permite a prisão em flagrante. Mas o falso testemunho só pode ser preso aquele que for ouvido a título de testemunha. Se a pessoa for convidada a ir à CPI na qualidade de investigado, esse investigado tem o direito de ficar calado e tem o direito de mentir, porque a mentira do réu ou do investigado no âmbito processual penal é um mecanismo de autodefesa. Não existe o crime de perjúrio no sistema jurídico brasileiro, que é a mentira do próprio investigado ou do réu. O inciso 63 da Constituição Federal fala que o preso, investigado ou réu do modo geral, será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Então, ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Quem tem que fazer a prova em relação ao fato é a investigação, a autoridade de investigação, CPI ou delegado de polícia, e o Ministério Público na ação penal. Então, caso seja alguém convidado a ser ouvido na qualidade de investigado,
a pessoa simplesmente não precisa dizer a verdade. Existem muitos casos de habeas corpus preventivos impetrados no Supremo Tribunal Federal, porque a CPI ela não indica se a pessoa vai ser ouvida na qualidade de testemunha ou na qualidade de investigado. Isso aconteceu lá na CPI dos bingos, lá na CPI dos Correios e agora na CPI da pandemia, do Covid, né? O Supremo Tribunal Federal já analisou isso há muito tempo, há 15 anos atrás. Isso não é matéria nova. O HC 86232, o HC 86724 foram os deflagradores dessa teoria, que hoje, mais uma vez, vem à tona sobre o assunto, né? Obviamente, pode acontecer durante o depoimento de uma testemunha as questões forem levadas para a incriminação dessa testemunha. Aí é uma mudança de perspectiva na oitiva da testemunha, que passa a ser investigado. E aí a testemunha precisa alertar. Olha, eu estou percebendo que, em razão dessas perguntas, os senhores estão apontando que eu seria o responsável pela prática desse delito. Portanto, a partir daqui, eu me reservo no direito de ficar calado, porque eu não estou sendo ouvido mais como testemunha, eu estou sendo ouvido como investigado. Então, a partir daí, a testemunha que prestou o compromisso de dizer a verdade, com base no artigo 342, pode se calar. Pode se calar e até pode mentir, mas isso deve estar bem delineado juridicamente. Por isso que é importante que a pessoa vá acompanhada de um advogado, de um profissional do direito, para instruí-la a esse respeito, sob pena de ela produzir prova contra ela própria. Então, veja que nós temos restrições em relação à prisão. E é importante que a CPI qualifique, a CPI mostre, a CPI evidencie qual é a situação que as pessoas estão sendo ouvidas naquela oportunidade. A que título a pessoa está sendo ouvida naquela oportunidade. Tudo bem? Isso aqui, portanto, falamos da Comissão Parlamentar de Inquérito no que diz respeito ao poder de prisão. Só que não é só isso. Não é só isso. Nós temos aqui mais situações. Olha, quanto à inviolabilidade domiciliar, qual é a restrição da CPI quanto à inviolabilidade domiciliar? É um outro exemplo. A inviolabilidade domiciliar, ela está prevista no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, dizendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por autorização judicial. Por autorização judicial, por determinação judicial. Mais um exemplo de cláusula de reserva jurisdicional, onde a Constituição, expressamente no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, determina que só a autoridade judiciária poderá fazê-lo. Só a autoridade judiciária poderá fazê-lo. A CPI não pode decretar violação de domicílio nesse sentido, porque nós estamos aí falando do direito à intimidade, em que a Constituição trouxe essa categorização, essa restrição. Mais uma vez, cláusula de reserva jurisdicional. Tá bom? Agora, a questão tormentosa, a questão que mais se questiona sobre o assunto e que a gente vai definir aqui, são os sigilos, os denominados sigilos constitucionais. E o Supremo já definiu bem a questão. Os sigilos constitucionais
eles estão no próximo inciso do artigo 5º, que é o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que é inviolável o sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica, de dados e de comunicação telefônica. São 4 os sigilos constitucionais do artigo 5º, inciso 12. Correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicações telefônicas. Bom, sobre esse assunto, a Constituição disse o seguinte: o último sigilo, que é o sigilo de comunicação telefônica, só pode ser violado mediante decisão de autoridade judiciária. Então, o último sigilo, a CPI não pode decretar. Repito, a CPI não pode decretar o sigilo de comunicação telefônica. Equiparando-se a isso, as comunicações telemáticas, que são equivalentes às comunicações de dados. Perdão, a comunicação telefônica. As comunicações telemáticas são equivalentes às comunicações telefônicas. Não pode. Então, a CPI pode quebrar tudo o que a Constituição não disse que era reservado especificamente para o Poder Judiciário. E quais são as hipóteses? Sigilo de correspondência, pode. Sigilo de comunicação telegráfica, que não é usual, pode. E sigilo de dados. Sigilo de dados, pode. Quais são os dados? Principalmente os dados fiscais e bancários. Dados fiscais e bancários. A própria lei que trata aqui da regulação do sistema financeiro nacional, que é a Lei Complementar 105 de 2001, no artigo 4º, parágrafo 1º, autoriza expressamente a CPI quebrar o sigilo bancário. Mas, obviamente, por força do entendimento constitucional do artigo 5º, parágrafo 12. E sobre esse assunto, o mandado de segurança 23.880, lá de 2001, há 20 anos atrás, o ministro Celso de Mello já previa a hipótese que a CPI pode quebrar sigilo fiscal. Pode quebrar sigilo fiscal, porque não está inserido no âmbito de incidência da cláusula de reserva jurisdicional. E também pode quebrar o sigilo bancário. Pode quebrar o sigilo bancário. Então, para arredondar nossa história, nessa nossa conversa, só aqui no YouTube. Se você quiser mais dados consistentes, vem para a minha aula, pessoalmente, na graduação, e eu faço esse convite. Tá? A CPI fica limitada aos sigilos de correspondência, de comunicação telegráfica e de dados, não sendo objeto de atuação de poder instrutório de CPI a determinação de violação de sigilo telefônico ou telemático. Agora, muito cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal já disse o seguinte: se a CPI tem esses poderes de sigilo, como no caso da interceptação de dados, a interceptação de correspondência ou a interceptação de comunicação telegráfica, se ela vai atuar como autoridade judiciária, ela precisa fundamentar as suas decisões. Porque todas as decisões judiciárias devem ser fundamentadas. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, menciona isso. Então, se a CPI quebrar o sigilo sem fundamentação, isso pode gerar nulidade da decisão da CPI. Pode gerar nulidade da decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pode determinar essa nulidade.
Isso é muito importante. Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo, volume 140, página 514. Tudo bem? Mais à frente. Kleber, sequestro, arresto ou indisponibilidade de bens, a CPI pode determinar? Tudo aquilo que está no artigo 125 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares, de arresto, sequestro e indisponibilidade de bens. Não pode. Não pode, porque isso está inserido na natureza das atividades jurisdicionais típicas. Não pode, porque isso está inserido na natureza das atividades jurisdicionais típicas. Porque são ações cautelares. São ações cautelares, portanto, elas estão inseridas aqui, meus caros amigos, no que diz respeito ao princípio do direito de ação, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Porque o sequestro, o arresto e a indisponibilidade de bens são medidas cautelares, têm natureza de ação judicial. E se tem natureza de ação judicial, a CPI não pode, porque nos termos do artigo 5º, inciso 35, isso é ação jurisdicional típica, não podendo atuar a comissão parlamentar de inquérito. Perfeito? Ótimo! São medidas, atos tipicamente jurisdicionais. Bom, vimos aqui, portanto, esses poderes instrutórios, as limitações de exercício de uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, nós não podemos esquecer que também existem as CPIs estaduais e as CPIs municipais. Porque o nosso paradigma de visão aqui nesse encontro, nesse breve encontro, é um paradigma da CPI da União. Agora, eu pergunto para você, e as CPIs dos estados? E as CPIs dos municípios? Elas podem ter atividade típica de autoridade judiciária, exceto nos casos de cláusula de reserva jurisdicional? O Supremo já disse que sim. Sim. Na ação civil originária, ACO, ação civil originária 1032, ação civil originária chamada ACO 1032, 1390 e 1271. 1032, 1390 e 1271. Dizendo o seguinte: as CPIs podem ter poderes de autoridades judiciárias, exceto quanto à cláusula de reserva jurisdicional, desde que haja na sua estrutura federativa um poder judiciário. Um poder judiciário. Como assim? Bom, CPI da União tem um poder judiciário federal. CPI do Estado tem o poder judiciário estadual. CPI municipal não tem poder judiciário municipal. Tem que ter uma equivalência em relação aos poderes judiciários. Então, o Supremo disse, nessas três ACOs, nessas três ações civis originárias, CPI da União pode e CPI dos estados podem, porque existe justiça federal e justiça estadual. Mas como não há uma justiça municipal própria, que o juiz estadual é o juiz municipal, o juiz federal é o juiz municipal, no caso das competências federais e estaduais, não havendo um poder judiciário próprio municipal, CPI municipal não pode. Então, Câmara de Vereadores não pode ter poderes em relação à CPI de autoridade judicial, exceto das cláusulas de reserva jurisdicional, que é só o poder judiciário. Portanto, esses poderes instrutórios excepcionais previstos no artigo 58, parágrafo 3º, são próprios
são próprios das CPIs da União e das CPIs dos Estados-membros. Agora, no caso de uma CPI distrital, no caso de uma CPI do Distrito Federal, você sabe que o Distrito Federal é uma entidade federada anômala, que tem atribuições municipais e atribuições estaduais. E aí fica complicado. Porque e a CPI distrital? Pode ou não pode? A CPI distrital pode ter poderes de autoridade judiciária, exceto as cláusulas de reserva jurisdicional, quando estiver investigando um fato que diga respeito à competência estadual do DF. Mas quando for uma competência municipal do DF, ela não pode, já que a competência distrital é híbrida lá no Distrito Federal. Olha que interessante a análise sobre esses assuntos dos poderes instrutórios de uma comissão parlamentar de inquérito. O mais razoável para legitimar essa atividade instrutória, no que diz respeito às cláusulas de reserva jurisdicional, é a própria CPI pedir judicialmente, no caso da CPI da União, ao Supremo Tribunal Federal, para que aquela corte determine a quebra do sigilo, fundamentando as suas decisões. Isso dá mais legitimidade à atuação jurídica de uma CPI. Porque há muita prova que pode ser considerada nula no que diz respeito à configuração de prova ilícita num futuro processo judicial. E olha, outra coisa, hein? CPI não julga ninguém. CPI é órgão inquisitorial. Ela só coleta a prova. O destinatário dessa prova é o Ministério Público, que vai avaliar se vai promover a ação ou não. Então, o CPI não tem a capacidade de condenar ninguém, de absolver ninguém. É óbvio que quando você liga a televisão, vê aqueles depoimentos, você cria a sua própria, no seu imaginário, um cenário de absolvição ou condenação, mas aí não no espectro jurídico, aí no espectro puramente político. E, obviamente, nós não estamos aqui para tratar de questões políticas em comissão parlamentar de inquérito. Mas você percebe que, evidentemente, nós temos, sim, uma atividade, obviamente, política também por trás de toda a comissão parlamentar de inquérito. Se assim não fosse, a CPI não teria nem vontade de deflagrar sua investigação. Bastaria a Polícia Federal investigar ou a Polícia Estadual. Quando a CPI se miscui na atividade investigativa, ela quer avaliar também a questão do ponto de vista político. E a pessoa tem que fazer o seu juízo de valor sobre aquele fato, que pode dar uma responsabilidade criminal, pode dar um processo de impeachment, ou não. Então, são esses fatores que são relevantíssimos para a nossa avaliação, a nossa configuração, a nossa visão quanto às comissões parlamentares de inquérito, meu querido amigo Zaquini. Obviamente, eu não vou me estender demasiadamente em CPI, porque eu quero falar para os alunos. Ficou curioso? Quer saber mais coisa? Quer investigar mais a questão das comissões parlamentares de inquérito? Estejam conosco nos nossos cursos de graduação. Lá nos cursos de graduação, nós vamos adentrar, nós vamos investigar, aprofundar o conhecimento nas nossas queridas ações diretas de inconstitucionalidade, no mandado de segurança, nos habeas corpus, que digam respeito às comissões parlamentares de inquérito. É uma análise jurisprudencial muito mais profunda. Obviamente, aqui no YouTube, no canal aberto, a gente fala o trivial, para justamente provocar esse anseio para você migrar para os nossos cursos. Você me conhece, eu sou Cleber Vasconcelos, professor de Direito Constitucional, estou lá no Instagram também,
@clever.vasconcelos, repito, @clever.vasconcelos no Instagram, pronto para atender vocês quando for necessário, né? Desde que não seja uma consulta jurídica, porque, afinal de contas, eu sou proibido constitucionalmente de exercer consulta jurídica, porque sou promotor de justiça, eu só posso ficar na área acadêmica. Perfeito, meus caros amigos? Então, quero deixar aqui meu grande abraço, meu muito obrigado, especial ao meu amigo Alexander Zakimi, que realiza um brilhante trabalho coordenando toda essa área da Faculdade Damásio, que vai descortinando para uma nova etapa, descortinando para um novo campo, que em breve, certamente, teremos grandes novidades por aí afora. E também agradecer à turma do estúdio, do Damásio Educacional, porque em matéria de estúdio, vocês sabem, nós temos a maior equipe que comanda o ensino à distância em todo o Brasil. Não tenho dúvidas que os estúdios Damásio são estúdios de ponta e que são surpreendentes no que diz respeito a resultados e a divulgação das nossas pós-graduações, dos nossos cursos preparatórios para carreiras jurídicas, carreiras públicas e agora dando um novo passo para esclarecimento jurídico quanto à graduação nesse novo horizonte que se abre. Obrigado, meus amigos. Muito bem. Professor Cléber Vasconcelos, nos trazendo esse importante tema, CPI, limitações aí de exercício. Mas se me permite, professor Cléber, ainda aqui rapidamente, eu queria que o professor também divulgasse aqui, para quem está nos assistindo, que eu tenho certeza que tem grande interesse também, no curso de pós-graduação de Direito Eleitoral. Fala um pouquinho mais para a gente com relação à grade desse curso, a sua concepção e a utilidade cada vez maior, portanto, como uma área do direito para o advogado, para a advogada, enfim. Eu vou passar rapidamente aí e também aproveitando para as suas considerações finais. Então, Zakimi, obviamente a pós-graduação de Direito Eleitoral é excelente. Por quê? Todos sabem que em matéria de direito eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral tem capacidade legislativa, tem capacidade regulamentar. Então, toda eleição, e no Brasil tem eleição a cada 2 anos, né? Nós temos uma nova capacidade instrutória do Tribunal Superior Eleitoral para disciplinar alguns pontos. Isso é tratado na nossa pós-graduação de Direito Eleitoral. Também, você sabe que reformas eleitorais pontuais, está aí para surgir mais uma, certamente até outubro vai sair mais uma, eu já estou preparando as aulas nesse sentido, nós também analisaremos as novidades em matéria eleitoral, porque ano que vem é eleição presidencial em 2022, né? Nós temos aqui aulas que envolvem todo o processo eleitoral, desde o alistamento eleitoral até a diplomação. A gente vai analisar condição de elegibilidade, alistamento eleitoral, condição de registrabilidade. A gente vai analisar como é que se dão os registros eleitorais em todos os tribunais, campanhas eleitorais, arrecadação de recursos de campanha, prestação de contas, a apuração eleitoral, a questão do voto impresso, do voto digital, quais são os pontos positivos e negativos, as questões não políticas, mas jurídicas que atinam o assunto. Nós falaremos sobre a participação da mulher na justiça eleitoral. E agora nesse segundo bloco, desse segundo semestre de 2022, eu convidei a professora Paula Veiga, uma grande entendedora, uma das maiores entendedoras na Europa de direitos políticos, da Universidade de Coimbra, onde eu tenho meu curso de pós-doutorado. Ela irá dar uma aula sobre direito eleitoral europeu, comparando todos os sistemas. Eu acho que isso é importantíssimo. Nós temos membros do Ministério Público, advogados, magistrados, especialistas em contabilidade eleitoral, pessoal do Tribunal de Contas está conosco, pessoal de marketing político está conosco. Então, é um corpo jurídico extremamente qualificado em matéria de direito eleitoral, para que você veja multidisciplinarmente o que é uma eleição. Mas o que é uma eleição não na teoria, né? A teoria e na prática. Você precisa fazer. Então, eu acho muito importante
esse investimento em matéria de direito eleitoral. Então é isso, meus caros amigos, meu caro Alexandre Zacchin e turma do estúdio. Muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado por participar desse projeto. Já dei bastante aula sobre vários assuntos, me coloco à disposição. A minha agenda é uma agenda bem complicada, mas sempre acho o espacinho ali para o Zacchin, ele fica lutando comigo e acho o espacinho. Então, eu fico muito grato e de coração, nós estamos juntos, Zacchin. Ok, muito obrigado. Fica lutando com a agenda, isso realmente eu sei que é verdade. Mas é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande poder receber aqui nas nossas aulas especiais o professor Cléber Vasconcelos, que tem trazido temas de direito eleitoral, temas de direito constitucional, sempre com grande propriedade, né, com essa maestria que vocês acabaram verificando agora. Então, professor Cléber Vasconcelos, né, nossos agradecimentos, né, pelas suas aulas. Muito obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, que eu sei, já se inscreveu no canal da TV Damásio, já clicou ali no sininho, já deu um like também para esta aula. A você, o nosso muito obrigado. Continue sempre conosco. Navegue aí, portanto, no YouTube, no canal da TV Damásio. Verifique as outras aulas existentes demais sobre outros temas também. É muito importante aí a sua audiência para todos nós. Agradecemos também aos nossos queridos amigos dos estúdios da TV Damásio por toda a ajuda, por toda a atenção, né, pelo carinho aí que tem tido nessas transmissões, fazendo chegar até você o melhor som, a melhor imagem, enfim, a melhor transmissão possível. Então, a todos dos estúdios da TV Damásio, nós rendemos aqui também os nossos agradecimentos. Professor Cléber Vasconcelos, muito obrigado mais uma vez. E a todos vocês que nos assistem, também nosso muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau.